pessoal, eu sou o professor Wellesley e hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre o losango. Então, vamos aqui. Então, o que é losango? Definição. Losango é um quadrilátero convexo que possui os quatro lados congruentes. Olha bem, é importantíssimo associarmos a definição ao polígono. Então, o que é um losango? Nada mais é do que um quadrilátero convexo que possui os quatro lados congruentes. Qual é o polígono que você conhece que possui quatro lados congruentes? Em nenhum momento foi falado sobre ângulos, apenas lados. Tá? Então essa é a definição de losango. Que figura é essa? É um quadrado, correto? O quadrado possui os quatro lados congruentes? Sim, né? Ele possui os quatro lados iguais, com a mesma medida, ou seja, um quadrado é um losango. Mas o quadrado tem os quatro ângulos congruentes também. Eu posso ter um losango sem ter os quatro lados iguais? Sim. E eu trouxe ele aqui para vocês. Então, esse é um losango. Por quê? Porque possui os quatro lados congruentes, que possui os quatro lados com a mesma medida. Possui os quatro ângulos iguais? Não necessariamente. Mas sabemos que esse ângulo é congruente a esse. Assim como esse é congruente a esse. Tá? Então, esse é o nosso losango. E agora, nesse momento, eu vou falar para vocês como calcular a área de uma figura dessa. Nós acabamos de ver que o quadrado, né, também é um losango. Nós vimos no vídeo anterior como calcular a área de um quadrado. Será que é possível calcular a área de um losango com a mesma fórmula da área de calcular a área de um quadrado ou de um paralelogramo? Então vamos ver o que nós podemos organizar. Por quê? Porque eu não sei calcular a área de um polígono dessa maneira. Eu não sei. Vamos calcular a área de um quadrado, de um retângulo, de um paralelogramo, correto? E nós vimos no vídeo anterior. Então, como fazer para calcular a área de um losango? Então, uma estratégia é transformar essa figura em uma figura que nós já sabemos calcular a área. Ou seja, se eu pegar esse losango e fazer dessa maneira com ele, ou seja, essa medida daqui até aqui, nós chamamos de diagonal maior do losango. Se eu pegar aqui, fazer isso daqui, nós chamamos essa medida de diagonal menor, tá? Então, diagonal menor, diagonal maior. Dependendo da maneira que está esse polígono, tá? A diagonal maior poderia estar na vertical sem problema nenhum, tá bom? Mas por que eu fiz isso? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês o porquê que eu pensei dessa maneira. Por conta disso daqui, ó. Se eu numerar, vocês conseguem ver que eu tenho quatro triângulos congruentes, ou seja, quatro triângulos com a mesma área, né, com as mesmas medidas. Então, vou numerar 1, 2, 3 e 4. Olha, se eu fizer um corte aqui, certo? E dividir aqui ao meio, ou seja, vou ter dois triângulos. O triângulo 1 e o triângulo 4. Se eu pegar o triângulo 4 e colocar ele nesse lugar, vai ficar assim, correto? Mais ou menos assim. Triângulo 4. Então eu tirei esse triângulo daqui, deixa eu tirar esse... Fazer isso daqui, vamos ver se vocês vão conseguir entender. Eu tirei esse triângulo 4 e coloquei ele aqui. Assim. Beleza?
Peguei esse triângulo 1 e vou colocar ele aqui, ó. Mais ou menos assim. Triângulo 1. Ou seja, também não tem mais ele aqui. Certo? Fiquei então, olha, olhando para essa figura agora, eu tenho agora um retângulo. E nós vimos que para calcular a área de um retângulo é igual a base vezes a altura. Não sei se vocês conseguiram ver, ó. A medida daqui até aqui é a diagonal menor. Mas vocês concordam que agora a diagonal, agora essa altura desse retângulo deixou de ser a diagonal menor e passou a ser a metade dessa diagonal? Ou seja, a altura desse retângulo é diagonal menor dividido por 2. Conseguem ver isso? Então vamos lá. Como que eu faço então para calcular a área do losango? Olhando para esse retângulo, é a mesma ideia, né? Que eu peguei o meu losango e transformei em um retângulo, sem mudar as características e a medida dele, né? Então vai ficar base vezes altura. Mas quem é a base agora do meu losango? A diagonal maior. Diagonal maior vezes quem é a altura do meu retângulo? Diagonal menor dividido por 2. Ou seja, para calcular a área de um losango, basta fazer diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Essa é a fórmula a ser utilizada para calcular a área do nosso losango. Então, pessoal, vamos fazer um exemplo agora para vocês. Eu trouxe um exemplo aqui que diz: calcule a área do polígono a seguir. E foi dado esse polígono. A primeira coisa que nós temos que fazer, que polígono é esse? Precisamos associar esses polígonos. Olhando para eles, para esse polígono, desculpa, nós podemos identificar, ó, que esse lado é congruente a esse, assim como congruente a esse, assim como congruente a esse. Ou seja, aqui mede 15 centímetros, aqui também e aqui também. Correto? Tá. Então, se é um losango, como calcular a área de um losango? Nós acabamos de ver, né? Para calcular a área de um losango é igual diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então vamos ver o que nós temos. O que nós temos? Nós temos a diagonal maior, que é a medida daqui até aqui. Não temos. Então, nós precisamos dela. Nós temos a diagonal menor? Temos, né? Que daqui até aqui é 18 centímetros. Então, para calcular a área do losango, nós precisamos, então, do quê? Da diagonal maior. Então, vamos ver como podemos encontrar essa diagonal maior. Deixa eu traçar ela para nós identificarmos aqui. Acabei de traçar, né? Então, a partir dessas duas, o encontro das duas diagonais, nós sabemos que em um losango, as diagonais desse losango se interceptam no centro delas, ou seja, no meio, no ponto médio de cada uma delas, a mesma medida que tem daqui aqui, tem daqui aqui, a mesma daqui até esse ponto de interseção é a mesma daqui até aqui, tá? Então essa medida é idêntica a essa, assim como essa é idêntica a essa. E forma um ângulo de 90 graus entre as duas diagonais. Ou seja, olhando para essa figura, nós conseguimos identificar aqui um triângulo retângulo. Então, esse triângulo retângulo, olha bem, se essa medida é igual a essa e tudo isso vale 18, significa que isso vale 9 centímetros. Olha, mas aí nós temos um triângulo retângulo.
onde temos duas medidas e queremos a terceira, né? Nós temos duas medidas e queremos a terceira. Quem é essa? É a metade da minha diagonal maior, correto? Então, eu vou colocar diagonal maior sobre 2, porque é a metade dela. Correto? Então, Pitágoras provou para nós o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, vamos aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. Então, vai ficar assim, né? Hipotenusa ao quadrado, o que é hipotenusa? Sempre vai ser o lado maior do triângulo retângulo, ou seja, sempre vai estar oposto ao ângulo reto. Então, nesse caso, vai ser hipotenusa ao quadrado é igual o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Quem é a minha hipotenusa? 15. Então, 15 ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais diagonal maior sobre 2 ao quadrado. Então, quanto é 15 ao quadrado? 15 ao quadrado é igual a 225, 9 ao quadrado é igual a 81, mais diagonal sobre 2 ao quadrado. Então, pensando nisso, né? Nós precisamos isolar a nossa diagonal, né? A nossa incógnita, precisamos isolar ela. Então, o que nós vamos fazer? Esse número que está somando, nós vamos subtrair dos dois lados. Então, nós vamos ter 225 menos 81 é igual a 81 menos 81 mais diagonal sobre 2 ao quadrado, né? Então, 225 menos 81. Então, pessoal, 225 menos 81 é 144. Isso é igual a 81 menos 81 é 0. Então, vai ficar diagonal ao quadrado, diagonal sobre 2 ao quadrado. Então, eu tenho agora o seguinte, olha bem. Eu vou resolver isso daqui, tá? Ou eu posso fazer assim também, ó. Eu posso, por exemplo, colocar d ao quadrado sobre 4, né? Diagonal maior ao quadrado dividido por 4. Eu posso fazer isso. Ou eu posso pegar essa potência, né? E aí já resolver a potência. Também posso fazer isso, que eu acho que fica mais fácil, tá? Então, olha bem. Qual é a operação inversa da potenciação? É radiciação, correto? Então, como que vai ficar? Para eu eliminar, ou melhor, para eu isolar o D, a minha incógnita, né? Basta eu fazer a operação inversa da potenciação. Então, vou fazer raiz quadrada de 144 é igual a raiz quadrada de diagonal maior sobre 2 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 144 é 12. Aqui basta eu eliminar isso, vai ficar diagonal sobre 2. Então, eu quero saber quanto mede a minha diagonal, né? Então, esse 2 que está dividindo, ele vem para cá multiplicando, correto? É isso mesmo? Então, pessoal, e nos outros vídeos eu já falei para vocês, não tem isso de passar para lá ou passar para cá, ok? Se eu quero isolar a minha incógnita aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar qual é a operação inversa daquele momento. Olha bem, o 2 está dividindo a minha incógnita. O que eu tenho que fazer, então? Multiplicar por 2, porque a operação inversa da divisão é multiplicação. Então, eu tenho que multiplicar por 2 dos dois lados da minha igualdade. Então, vai ficar 12 vezes 2 é igual a diagonal sobre 2 vezes 2. E aí, nesse caso, 12 vezes 2 é 24, que é igual 2 dividido para 2 é 1. 1 vezes D é D. Então, a minha diagonal é 24 centímetros. Então, aqui, deixa eu mudar aqui.
24 centímetros. Nesse caso agora, para calcular a área, né, do meu losango, o que eu vou ter então? Vai ser a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, a área do meu losango vai ser, quem é a diagonal maior? 24. Vezes, quem é a diagonal menor? 18. Dividido por 2. Então, a área do meu losango é igual. Olha, eu posso dividir aqui, então vai ficar 24 vezes 18 dividido para 2 é 9. Então, a área do meu losango é igual. Olha bem, é importante a gente pensar assim, ó. Se fosse 10 aqui, como ficaria? Ficaria 24 vezes 10 e dá 240. 240 menos 24. Quanto dá? Né? Então, 216, nesse caso, centímetros quadrados. Então, essa é a nossa área do nosso losango, tá? Então, eu apresentei para vocês o conceito de losango, a sua definição, como chegar à fórmula, né, da área do losango, e acabei de apresentar um exemplo para vocês. Isso é apenas um exemplo, pode vir outros exercícios de outras maneiras possíveis, tá bom? Então, é isso, espero vocês no próximo vídeo.